Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao último dia do nosso curso. Espero que vocês tenham tido uma semana bastante proveitosa e que possam ter absorvido tudo aquilo que nós procuramos passar, para que através dessa semana vocês possam entender a filosofia de polícia comunitária e não fiquem apenas nas aulas. Utilizem o material que vocês receberam e façam com que essa filosofia ela esteja presente no dia a dia de cada um das senhoras e senhores nos seus respectivos trabalhos. Independente de onde você estará prestando serviço, de onde você estará lotado, depois que for distribuído, que a filosofia de polícia comunitária ela possa estar presente no seu dia a dia. Ok? Então vamos tratar nesta aula sobre a polícia comunitária em si. Nesse momento nós já passamos aquela fase de introdução, nós já passamos aquela fase de conhecimento e nós já passamos aquela fase também do que é a polícia comunitária em relação à polícia tradicional. Nós vamos nesse momento, a partir daqui, ser mais específicos, tratar sobre as estratégias com que a polícia comunitária se desenvolve e com isso trazer para vocês a ideia de como essa filosofia vai funcionar na prática, de como a própria comunidade ela vai ser também inserida nessa filosofia. Ok? Então vamos começar? Para Trojanovics, espero que a pronúncia esteja correta, a polícia comunitária é uma filosofia e estratégia organizacional que proporciona uma nova parceria entre a população e a polícia. Baseia-se nas premissas de que tanto a polícia quanto a comunidade devem trabalhar juntas para identificar, priorizar e resolver problemas contemporâneos, tais como crime, drogas, medo do crime, desordens físicas e morais e, em geral, a decadência do bairro, com o objetivo de melhorar a qualidade geral da vida na área. Veja só, nós já temos aqui, de cara, um conceito de polícia comunitária que nos mostra a importância dessa filosofia. Ela já nos diz que é uma parceria entre a população e a polícia. E nessa parceria deve haver um trabalho conjunto. Não é apenas a polícia que vai resolver os problemas da comunidade, mas todas as forças convergindo para melhorar a qualidade de vida nessas regiões onde a polícia comunitária está presente. E para isso é importante que a filosofia ela esteja bem alicerçada na rotina de trabalho daqueles que irão estar presentes nessa comunidade. Nós veremos mais à frente que no momento em que a comunidade ela sente que o policial é parte, que o policial tem interesse em resolver os seus problemas, que o policial está ali não apenas como uma força repressiva que chega depois que o problema acontece, mas sim como alguém que está ali para prevenir que o problema aconteça, ela passa a confiar cada vez mais e passa assim a fazer parte das estratégias do policiamento comunitário. Ok? Continuando. Cadê aqui? Todavia, nós precisamos esclarecer e veremos nos próximos passos alguns pontos que podem trazer alguma confusão em relação ao desempenho das atividades da polícia comunitária. E esses pontos eles são importantes deixar claros, para que não haja dúvida. Então, por exemplo, a polícia comunitária pode aparecer com várias nomenclaturas diferentes, mas a essência é a mesma. Então, alguns nomes: polícia solidária,
polícia interativa, ronda de quarteirão, segurança comunitária, polícia de proximidade e etc. Não importa qual seja a nomenclatura, não importa qual seja a denominação que está se dando ao policiamento, à filosofia de polícia comunitária. O que importa é que a forma de se trabalhar naquela comunidade, ela vai ter que, no mínimo, ser diferente dos outros tipos de policiamento. Porque nesse caso, nós temos um policial que é parte da comunidade e não apenas uma força que vem de fora para reprimir o que já aconteceu. Tá bom? Então, continuando. É preciso esclarecer também o que não é polícia comunitária. Então, veja só. Às vezes fica um pouco difícil de conceituar o que é polícia comunitária. Então, para isso, a melhor maneira de conceituar polícia comunitária é pelo que ela não é. Então, assim, a polícia comunitária não é uma panaceia que resolve tudo. Nós sabemos, nós já vimos, já ficou claro, que é necessária uma parceria entre todos os envolvidos. Então, cada qual dentro das suas responsabilidades. A polícia militar dentro da sua, os próprios moradores dentro da sua, as instituições do poder público que têm a obrigação de estarem presentes também na comunidade dentro das suas responsabilidades e assim conseguimos fazer com que a vida no bairro, a vida na comunidade, ela possa fluir de forma satisfatória. Não é uma tática, uma técnica ou um programa, é uma filosofia de trabalho. É muito mais do que uma prática, do que uma técnica. Ela é algo que deve sempre seguir. Não pode parar, não pode deixar de funcionar. Ela deve sempre prosseguir, buscando também, muitas vezes, a evolução da sua atuação, ok? Não é relações públicas, é serviço público. Não é espalhafatoso, não é elitismo, não é algo concebido para favorecer os que têm poder. Não é nada disso. Na filosofia de polícia comunitária, cada cidadão, membro da comunidade, ele é visto de maneira igual. Seja o pai de família, seja o estudante, seja o trabalhador, seja o empresário, todos devem ser vistos de forma igual. Ok? Então, prosseguindo. Alguns outros conceitos para ajudar a deixar claro essa questão da filosofia de polícia comunitária são os seguintes. Polícia comunitária é uma atitude na qual o policial, como cidadão, aparece a serviço da comunidade e não como uma força. É um serviço público antes de ser uma força pública. Nós já tratamos disso em outros momentos, mas cabe ressaltar o seguinte: no policiamento tradicional, o policial ele vem como uma força externa que entra na comunidade para resolver algo que já aconteceu. E essa força ela não conhece muitas vezes as particularidades daquela comunidade. Tá ok? Já no caso da filosofia de polícia comunitária, ela busca entender qual é a dinâmica da comunidade, para que através desse entendimento ela possa reprimir o crime antes que ele, ou seja, prevenir o crime antes que ele aconteça. Tá bom? Então é uma atitude na qual o policial, como cidadão, aparece a serviço da comunidade. Mais um conceito, ele diz que polícia comunitária é uma filosofia organizacional, assentada na ideia de uma polícia prestadora de serviço, agindo para o bem comum, para junto
da comunidade criarem uma sociedade pacífica e ordeira. Não é um programa, nem muito menos relações públicas. Então veja só, a filosofia organizacional assentada na ideia de uma polícia prestadora de serviços. No momento em que o policial, que faz parte da comunidade, ele consegue enxergar um problema que pode acarretar em outro problema mais grave, ele vai, e dentro das suas limitações, favorecer de alguma forma a busca pela resolução daquele problema. Seja isso através de reuniões, que acontecem muitas vezes na sede da unidade de polícia solidária que é instalada nos bairros, seja através dos contatos com os entes da administração pública que são partes para a resolução daquele problema, seja em conversa com tanto a população do bairro quanto das áreas adjacentes, das áreas que rodeiam aquela comunidade. Então, o policial ele é um prestador, nesse caso, a polícia é uma prestadora de serviços. Ela ajuda a comunidade a resolver os seus problemas, e não apenas uma força de repressão. A polícia comunitária é um policiamento mais sensível aos problemas de sua área, identificando todos os problemas da comunidade, que não precisam ser só da criminalidade. Tudo o que se possa afetar as pessoas pelo exame da polícia, passa pelo exame da polícia. É uma grande parceria entre a polícia e a comunidade. Como já foi dito, não existe algo que, não é problema meu, é problema de outras áreas. No caso da polícia comunitária, do policiamento comunitário, veja bem, não é que ele vá resolver interferindo nas esferas de outros órgãos, de outras instituições, mas ele vai procurar trazer a solução dos órgãos competentes, de quem de direito, né, para dentro da comunidade, agindo dessa forma como um parceiro, e não apenas como alguém que chegou na comunidade e não está nem aí para o que está acontecendo lá. Ok? Prosseguindo. Tudo isso que nós vimos agora é o que faz com que a polícia, no policiamento comunitário, ele venha a se diferenciar do policiamento tradicional. Mas aí entra uma questão: como transformar essa teoria ou filosofia de trabalho em prática, apresentando uma metodologia para que o policial e o líder comunitário consigam interpretá-la e praticá-la sem dúvidas. Como é que a gente vai fazer para trazer para junto de nós, para junto da polícia, aquele morador da comunidade, aquele líder da comunidade? Nós iremos fazer isso através de estratégias institucionais para o policiamento. E nesse ponto aqui, como vocês lembram nas aulas anteriores, que eu sempre falava que existe uma forma de fazer um paralelo entre a polícia militar, a forma de policiamento, e as instituições privadas. Nesse caso, nós iremos usar estratégias organizacionais através de um sistema de gestão para atingimento de metas, da mesma forma que é utilizado nas empresas. Então, no nível institucional, é estabelecido as metas. Quais são as metas para que aquela determinada comunidade possa estar atingindo o seu objetivo? E isso é interessante, porque se nós prestarmos bem atenção, nós vamos entender que os problemas eles não são os mesmos em cada comunidade, ou pelo menos não são os mesmos
com o mesmo grau de intensidade. Em algumas comunidades, o maior problema é, por exemplo, o tráfico de drogas. Em outra comunidade, o problema pode ser briga de gangues rivais. Por exemplo, isso tratando-se do tema violência, não é? Então, para cada uma dessas particularidades é que são estabelecidas as metas, tá ok? Então, depois de estabelecer essas metas, entra em ação o nível tático, que é desdobrar as metas e medidas, os desdobramentos das diretrizes. Fazer com que aquelas metas que foram definidas, aquelas metas que foram programadas, elas possam vir a ser atingidas, para que a partir daí a gente chegue no nível operacional, que é justamente o atingimento dessas metas. Então perceba que é preciso sempre haver um gerenciamento. Então gerenciar para melhorar através do plano de ação e gerenciar para manter através da padronização. Isso é interessante, que nós iremos continuar falando sobre estratégia, para atender a cada particularidade de cada comunidade. Nós iremos entender também que, dependendo do que é estabelecido nessas estratégias, o tipo de policiamento ele atinge níveis muito mais satisfatórios. Tá bom? Então vejamos. Utilização dos recursos financeiros, poder, autoridades e etc. na redução dos índices de criminalidade. É interessante aqui nós entendermos que, para cada uma dessas estratégias institucionais, envolve uma gama de complexidades, uma gama de pontos que devem ser tratados. Então, gerir os recursos financeiros, por exemplo, é sempre um desafio. Por quê? Porque nós sabemos que, quando estamos falando de serviços públicos, as necessidades elas são infinitas. Normalmente é assim, mas os recursos eles são finitos. Então, saber como utilizar esses recursos de forma mais apropriada, ela está diretamente relacionada às estratégias que serão implementadas, que serão programadas, que serão estabelecidas. Ok? A administração dos recursos. Administradores policiais. Veja só, você, enquanto parte do serviço público, enquanto policial, você passa a ser também o administrador dos recursos. Sempre que há a implantação de uma unidade de polícia solidária em uma comunidade, é necessário que haja também vários equipamentos para que essa unidade funcione, para que a estratégia de policiamento comunitário no local funcione. Então, tem o prédio, tem o equipamento dos prédios, tem as viaturas, tem os HTs, que são direcionados para essas unidades. Temos os equipamentos, por exemplo, as bicicletas, em alguns casos, o armamento, as munições. Então, a administração desses recursos para atingir um bem melhor, uma eficiência maior, ela cabe a você, enquanto policial. Então, nós temos estratégias, objetivos, metas e ações. E o gerenciamento da rotina. Tudo isso aqui faz parte das estratégias institucionais. E essa questão da rotina ela é interessante. Veja que você já deve ter percebido, já deve ter ficado claro, que a rotina no policiamento comunitário, ela difere um pouco da rotina do policiamento, vamos chamar por enquanto de policiamento tradicional, que é, por exemplo, a forma como é feito o policiamento pela radiopatrulha,
pela RP? Normalmente é dentro de uma viatura e essa forma de se locomover, ela gera um distanciamento entre a comunidade e a polícia. Ela também tem uma rotina de ser uma força repressiva. Então, a situação aconteceu, o crime aconteceu, a polícia vem em uma viatura, adentra na comunidade como um ser estranho àquela comunidade, faz ali o seu serviço, que tem que ser feito, e vai embora. No caso do policiamento comunitário, é diferente. A rotina é diferente. O policial ele pratica as rondas a pé, ou, quando não, em bicicletas ou veículos de baixa velocidade. Tudo isso tem uma razão de ser. A estratégia por trás disso daí é para que exista uma proximidade maior entre o cidadão e o policial, para que o policial ele possa fazer parte da comunidade e possa também ser conhecido pela comunidade. Então, a partir dessa rotina, a partir desse gerenciamento, é possível estabelecer para o policial e para a comunidade a forma de integração entre ambos. Continuando. O sistema de gestão para atingir metas envolvendo os 3 níveis da instituição: o institucional, o estratégico e o tático ou operacional. Veja, tudo está ligado a estratégias institucionais. Não podemos achar que as coisas elas vão funcionar se nós queremos uma gestão com qualidade, se nós queremos uma gestão diferenciada que acompanhe os anseios da sociedade, que elas vão funcionar de forma aleatória. Tudo isso está baseado em estratégias institucionais para o policiamento. Ok? Essas estratégias institucionais, elas se alicerçam em 4 grupos que foram sendo desenvolvidos nos últimos 50 anos. Nós temos o policiamento tradicional, que é o combate profissional ao crime, o do crime. Nós temos aquela ideia preconcebida de uma polícia repressiva, de uma polícia que age com energia, de uma polícia que vai para resolver quando o crime aconteceu. Então, se der, ou está acontecendo, né? Então, se der no momento para prender o infrator, vai ser feito isso. Se der para apreender as drogas, os ilícitos, os materiais ilícitos, vai ser feito isso. Mas esse policiamento, ele não é, digamos assim, parte da comunidade. Ele é um policiamento mais tradicional. Nós temos também o policiamento estratégico. Nesse caso, nós já vimos e iremos ver, ainda mais no decorrer do curso, que as estratégias que são elaboradas, elas vão tratar melhor as especificidades de cada local. Nós temos um outro tipo de policiamento que é muito interessante, que é o famoso POP, policiamento orientado para o problema. Nesse caso, nós já temos digamos assim, uma maneira diferenciada de se trabalhar. O policiamento, nesse caso, ele já está direcionado para algo que é corriqueiro. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar uma região onde hajam muitas invasões de propriedades, por exemplo. Se isso se torna recorrente, a polícia ela deve trabalhar um policiamento orientado para esse tipo de problema. Ela deve conhecer bem o problema para, a partir daí, ela poder, através de estratégias próprias para aquele problema, agir da melhor forma possível. E, por fim, nós temos a polícia comunitária, que é o que nós
estamos vendo até agora e o que nós iremos ver e entender ainda mais como é que funciona essa filosofia na prática. Por hora, nós ficamos por aqui com essa aula e nos vemos em seguida com a parte de polícia comunitária propriamente dita. Fiquem todos bem, até a próxima aula, até o nosso próximo encontro.